O auditório da OPAS em Brasília foi pequeno para a primeira reunião da CIT de 2024. O principal tema do encontro foi o enfrentamento do surto de dengue que assola o Brasil inteiro, principalmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste. A ministra da Saúde fez um chamamento público, dizendo que 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão nas casas ou nos quintais dos brasileiros. A vacina é uma esperança, é um instrumento fundamental, mas não é uma resposta para a situação de crise. É uma vacina em 2 doses, com intervalo de 3 meses, e que, por limitações de produção do fabricante, ela não pode ser ofertada ao SUS de uma maneira ampla, além de ter sido recomendada apenas até a faixa de 60 anos de idade. Portanto, não pode ser utilizada naquela população com mais riscos de agravamento, como sabemos. Então, isso é muito importante ser dito, mas diante de um quadro de preocupação e para que possamos agir de uma forma mais célere, organizando o sistema de saúde, organizando as ações de vigilância, o Ministério da Saúde decidiu estabelecer um centro de operação de emergências de maneira a coordenar e fazer isso junto com estados e municípios, essas ações, e também junto aos outros ministérios importantes nesse momento. A nossa mensagem é uma mensagem de mobilização nacional nesse momento, um Brasil unido contra a dengue, é essa mensagem que eu quero frisar e deixar aqui. Para isso, o SUS tem muitos elementos, além do seu histórico de atuação, faz parte dele os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, não é? A nossa capilaridade, mas nós precisamos, nesse momento, de ver, como temos dito, uma ação que é de governo, mas é de sociedade, daí eu frisar essa ideia de um movimento Brasil unido contra a dengue. Para prevenir, uma vez que sabemos que a maior parte dos focos, né, mais de 75% se encontra nas casas, então essa prevenção dos focos, esse controle dos focos e o cuidado com a nossa população. Após a fala da ministra, o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações reforçou o chamamento público. Eu vou falar sobre a vacina contra a dengue, a estratégia de vacinação contra a dengue e alguns pontos que são importantes destacar logo de início, que o Brasil ele é o primeiro país que está utilizando essa tecnologia, essa vacina, para uma estratégia de saúde pública, né, com uma vacinação numa escala maior. E a estratégia de vacinação contra a dengue, ela não é a solução para a alta incidência que nós vivemos neste momento. Ela, na verdade, ela é mais uma estratégia que se soma a todas as outras e nós não podemos abrir mão das estratégias de educação em saúde, todas as ações de vigilância e todas as ações de adequação da rede assistencial, além também dos trabalhos e ações que a população mesmo tem que ter dentro dos seus terrenos, das suas propriedades, dos seus domicílios, na eliminação das coleções hídricas e dos criadouros do Aedes aegypti. Nós estamos trabalhando com uma capacidade de produção por parte do laboratório produtor muito restrita, né? Então, isso impede a realização de uma vacinação numa escala maior e isso coloca o Ministério numa situação de decisão, em parceria com estados e municípios, no sentido de priorizar a estratégia para faixas etárias específicas e também para territórios específicos. Então, este ano, nós conseguiremos vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024, a partir de fevereiro. A gente está unido, né, nesse enfrentamento em nome dos 5.570 municípios, mas, acima de tudo, a gente precisa de toda a população unida. Né, o que foi falado, de 75% a 80% dos focos estão nas residências ou em algum terreno, né, em área urbana. Então, nós temos que ter esse cuidado e fazer esse apelo de união. A vacina não é a solução, é mais um aliado que chegou para nos ajudar nesse enfrentamento. Então, isso tem que ficar claro, temos que continuar com as eliminação de criadouro, com os manejos ambientais e, principalmente, com o processo de educação em saúde,
tanto para nós profissionais de saúde, quanto para toda a população brasileira. Ao todo, houve 4 pactuações entre o Ministério da Saúde, o CONAS e o CONASEMS. A lista começou com um reforço no atendimento à população trans. O programa foi apresentado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. O secretário da SAIS, Elvésio Miranda, lembrou de ter assistido ao documentário produzido pelo Mais CONASEMS sobre a UBS de São José, em Santa Catarina, que instituiu o atendimento especializado à população trans no entorno de Florianópolis. No extraordinário congresso Sul-Sudeste Centro-Oeste em Florianópolis, teve uma apresentação, está aqui, a secretária municipal de São José, presidente do COSEN de Santa Catarina, e foi uma experiência vitoriosa na mostra do CONASEMS, a Sinara, que apresentou e nos emocionou a todos com a experiência do ambulatório trans de São José. Que é uma das iniciativas e muito emocionante, o WebDoc, que foi feito na cidade de São José. Já cumprimentar a nossa presidente do COSEN de Santa Catarina, Sinara, e assim, acho que tudo que a gente consegue ampliar e facilitar acesso, a gente consegue entregar dignidade, né, e qualidade de vida. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresentou a pactuação que melhora o financiamento emergencial a municípios e estados. Os repasses serão feitos pelo Fundo Nacional de Saúde. A Vigilância em Saúde e Ambiente trouxe também pactuações para melhorar a cobertura vacinal nas escolas. Nós temos a proposta de vacinação em escolas, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o monitoramento das estratégias de vacinação contra pólio e sarampo. E ainda a ampliação do atendimento aos pacientes com hanseníase. A Alda Cruz lembrou que o Brasil é o segundo colocado no mundo em número de diagnósticos anuais de hanseníase. O Brasil, ao lado da Índia, né, como um país com países com uma alta carga da doença, com acima de 10 mil casos novos de hanseníase no ano de 2022. E ao final da reunião, o secretário executivo do Ministério da Saúde fez um alerta importante sobre o controle de gastos que o governo federal deverá fazer em 2024. Se isso acontecer, há possibilidade de contingenciamento de dinheiro para todos os ministérios, incluindo o da Saúde. Não, nós temos evitado pactuar quaisquer questões que digam respeito a comprometer um volume muito grande dos recursos orçamentários. Por quê? Porque nós estamos num momento em que a gente precisa ter a definição desse orçamento depois de o Congresso Nacional avaliar os vetos, inclusive feitos pelo presidente, depois da gente saber como é que o Ministério da Saúde, de fato, qual é o valor final que vai ficar, se vai haver alguma medida no governo, no âmbito central, de contingenciamento ou não, e em que período. Então, o planejamento orçamentário, todos os gestores sabem, tanto municipais como estaduais, como nós do governo federal. É fundamental você fazer um planejamento orçamentário para que você não frustre. Quando você frustra o planejamento feito pelo gestor, o que atende? O que acontece? Acontece que é o prejuízo direto para a população. Tivemos 4 pactuações importantes e um alerta sobre orçamento para 2024, feito pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Como é que você avalia essa reunião? Algumas premissas que o CONASEMS não abre mão e a gente sempre coloca é de que nenhum município tenha perda com essa atualização, né, com relação a indicadores. Precisamos discutir que tenham abrangência nacional, mas com olhar regional também, que os sistemas de informação consigam ofertar essa informação em tempo oportuno e na granularidade das equipes na ponta. Então são pontos importantes, a gente tem que continuar construindo um SUS cada vez mais garantido e fortalecido. Outros pontos conseguimos pactuar, né, temas importantes como a possibilidade de um auxílio, né, em emergência para aqueles locais que estão com emergência de dengue. É um ponto crítico que nós temos que estar atento a esse enfrentamento da dengue em todo o território nacional, seja onde já está instalado, né, do ponto de vista de uma emergência sanitária, mas naqueles pontos que não estão, que tem que continuar com o trabalho do manejo e do cuidado para prevenir.